Oi, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo e esse vídeo é o primeiro de uma série que eu resolvi criar para falar de um assunto que muitos têm dúvida, que é o surgimento do Bitcoin e como ele funciona. Essa série vai ser dividida em 4 vídeos, e daí eu vou falar sobre o nascimento do dinheiro, crises, o próprio Bitcoin, as altcoins e as novas moedas digitais, as CDBCs. Então fica comigo, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. O YouTube está me falando que vocês não estão reagindo a esse vídeo. Então, por favor, dê o seu like ou seu dislike se você não gostar, não tem problema. Só é importante que vocês reajam, porque assim o YouTube vai conseguir direcionar melhor o meu vídeo. Inclusive, para mim, isso é muito bom para eu entender como está sendo o conteúdo aqui, como está sendo absorvido, se vocês de repente querem alguma melhoria. Então, por favor, deixa seu like ou dislike, você que escolhe. E também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. O dinheiro nem sempre foi como nos dias de hoje. Durante muito tempo ele foi através de escambo, trocas de mercadoria. Então as trocas voluntárias eram feitas de acordo com pessoas que quisessem trocar mercadorias umas com as outras. Então vamos dar um exemplo. Se você tem 3 sacos de farinha e eu tenho uma mesa, então a gente trocaria esses produtos e daí cada um iria feliz para o seu lado. Mas tem algumas limitações nesse tipo de troca, como você deve imaginar. Se eu tenho uma mesa, igual eu falei no exemplo anterior, e você tem 3 sacos de farinha, digamos que eu ache que a mesa vale mais do que os sacos de farinha. Se eu tento dividir a mesa ao meio, a mesa acaba perdendo o valor dela. Ela não tem mais a serventia que ela tinha antes. Então essa troca ela acaba ficando invalidada. Para remediar esse problema de que mercadorias de repente não iam ter o mesmo valor, a humanidade pensou numa solução e adotou algumas moedas para facilitar essas trocas. No meio do caminho, muitas coisas já foram moedas, como semente de cacau, conchas, sal. Inclusive é daí que vem a palavra salário. Esses itens eles eram escassos e as pessoas tinham uma certa demanda por ele. Então por isso que eles tinham valor e poderiam ser utilizados como meio de troca. Mas ainda assim tinha uma grande limitação, já que não eram todas as regiões que conseguiriam ter os mesmos recursos e ainda assim nem todas as pessoas valoravam da mesma forma esses bens. E com o passar do tempo a gente foi procurando coisas melhores, que todo mundo enxergasse mais valor percebido e também que fosse mais fácil de ser produzido, com uma constância melhor de produção. Daí vieram os metais. Metais preciosos como ouro, prata e cobre eram muito utilizados como moeda, e durante muito tempo eles vigoraram nesse sistema. E daí com a evolução da sociedade, as trocas acabaram ficando maiores também, e fica difícil você carregar toneladas de metal só para concluir uma transação. Então pensando nisso, a humanidade teve a ideia de criar um dinheiro que não fosse necessariamente valorado por si só, mas que fosse valorado pela palavra. É o dinheiro fiduciário. Porque esse papel ele não tem valor por si. O que dá valor a ele, na verdade, é a palavra de um governo de que tem alguma coisa aqui. E a gente que acredita que isso vale alguma coisa. E à medida que essa tecnologia foi sendo adotada, isso possibilitou ganhos de produtividade massivos, já que agora você não dependia de fatores naturais para ter aquela disponibilidade de dinheiro no mercado. Quem controlava a escassez das moedas era o próprio Estado, bem como a divisibilidade delas era muito maior que grãos de cacau, por exemplo. A ideia desse dinheiro fiduciário era representar a soma de todos os produtos e serviços de uma economia. E já que agora você não dependia se a safra do cacau estava boa, ou se de repente tinha uma mina de sal perto, ou se a pessoa ia de repente gostar daquele sal que você tinha extraído, isso garantiu que a sua produção ia ser paga num dinheiro mutuamente aceito, fazendo com que a confiança da população que estava produzindo fosse muito maior
E já que eu tenho confiança que aquilo que eu vou produzir vai ser pago, então eu tenho a tendência a produzir muito mais. Essa redução de incertezas por conta do dinheiro fiduciário fez com que os crescimentos econômicos fossem muito maiores no decorrer dos anos, mas ele também trouxe algumas consequências ruins. Com a criação dos bancos e agora que o Estado tem o monopólio da criação do dinheiro, ou seja, ele que controla o quanto que circula de moeda local e também quanto vai ser produzido dessa moeda, aí fica muito mais fácil de se financiar o próprio sistema e até incorrer alguns riscos que antes eram mais difíceis, dado as incertezas que as moedas anteriores tinham. E uma das empreitadas mais lucrativas para um Estado são as guerras. A Segunda Guerra Mundial, um dos piores conflitos do mundo que mais gerou cicatrizes na sociedade durante o tempo, ela só foi possível graças à impressora de dinheiro que estava disponível 24 horas por dia, possibilitando assim que os governos se endividassem e daí comprassem todo o maquinário necessário para que a guerra continuasse. Foi a abundância de dinheiro desenfreada que possibilitou esse tipo de atrocidade no decorrer da história. E no final da Segunda Guerra Mundial, os países estavam com suas economias destruídas, as taxas de inflação estavam estratosféricas, e para tentar frear todos esses efeitos nocivos que a impressão de dinheiro tinha causado, os Estados Unidos propõem o Acordo de Bretton Woods. Esse acordo ele transformava o dólar em moeda de conta global e o dólar passava a ser lastreado em ouro. A ideia aqui era frear tudo que tinha sido impresso. Então, para quem tinha dólar, a promessa era de que você poderia ir no banco e trocar aquele dólar por ouro. E a partir de agora, para você imprimir mais dólar, você precisava antes ter um lastro em ouro para que isso acontecesse. Mas isso não durou muito. Lá para 1971, o acordo teve que ser quebrado, já que quando você começa um processo de inflação, quando você começa a injetar dinheiro na economia de uma forma desenfreada, dificilmente você consegue parar, já que você vicia a economia naquilo. Se você para de injetar dinheiro, a economia começa a estagnar e os políticos, como precisam de votos e como precisam mostrar que a economia está sempre crescendo, se uma economia de repente para, aí não é bom para eles, né? E quando você lastreia em ouro, você freia justamente esse tipo de impressão, já que, como eu falei, para você imprimir, você precisa primeiro ter o ouro. Mas se os Estados Unidos simplesmente tivessem terminado o acordo, isso ia gerar um problema muito grave para a moeda deles. Eles iam perder muita força, coisa que eles não queriam. Então, antes de anunciar o fim do acordo, eles, por trás dos panos, fizeram outro acordo com países exportadores de petróleo. E o acordo era: toda a negociação em petróleo deveria ser feita em dólar. Petróleo, como todos sabem, é uma mercadoria extremamente demandada. Todos os países precisam de petróleo, mas não necessariamente todos os países produzem petróleo. Então esse tipo de mecânica financeira fez com que o dólar não saísse do padrão de conta mundial, mantendo assim a sua hegemonia e criando o que nós chamamos de petrodólares. Então agora, com os Estados Unidos garantindo que a moeda deles vai ser a unidade de conta mundial, eles ficam mais confortáveis para continuar imprimindo dinheiro. Mas não são só eles, né? Todos os estados com a moeda fiduciária acabam imprimindo muito mais do que deveriam e muito mais do que é a própria produção da economia. Esse tipo de política de produzir mais dinheiro do que você tem em produtos acaba gerando crises muito mais profundas do que elas deveriam ser. E daí, a cada crise, a gente vê um cenário pior do que a crise anterior. As crises financeiras, elas são comuns. Elas são eventos de correção normais de uma economia. É normal que você tenha, por exemplo, um influxo de dinheiro em mercados que de repente estão muito eufóricos, que as pessoas enxergam algum potencial naquilo. As pessoas acabam colocando muito dinheiro, isso gera um elevado grau de especulação naquele mercado. E quando as pessoas enxergam que aquilo tem algum tipo de anomalia, então elas vão colocando dinheiro para outros mercados que enxergam estar mais saudáveis. Esse tipo de correção, esse tipo de redistribuição de capital dentro dos mercados é o período de crise.
Essas crises elas se agravam muito mais quando você tem muito mais dinheiro circulando. Quem cria o dinheiro é o próprio Estado. E como os Estados estão produzindo mais dinheiro do que deveriam, por isso que as crises vão ficando piores com o passar do tempo. E depois de muitas crises que acabaram com vidas, empregos, entre tantas outras coisas, muito por conta da inabilidade de políticos em gerir a economia, em 2011 surge o Bitcoin. E o Bitcoin é uma resposta a isso porque ele é o contrário do que vem sendo feito até agora. Ele tem uma emissão controlada, então você não pode gerar quantos Bitcoins você quiser, além do que ele tem uma descentralização de poder, que é, eu não tenho um órgão controlador que vai ditar, de acordo com interesses pessoais, como o dinheiro deve ou não deve se comportar. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, afinal isso é assunto para um próximo vídeo. Então por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de dar seu like ou seu dislike, não tem problema. Me segue nas redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo nos comentários. Confere meu site lá, tem umas coisas muito bacanas sobre criptomoedas, alguns artigos, algumas coisas bem legais. Então muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.